Dinheiro não é a solução. Texto de Leandro Cardoso Bellato, publicado em seu perfil no Medium. Narração de Alisson Augusto. A ciência no Brasil vai mal, muito mal. Nossas melhores universidades públicas, a elite acadêmica da nação, estão à beira de um abismo orçamentário praticamente inescapável. Nossas melhores mentes, como Herculano Rosell, sabiamente buscam abrigo em instituições mais prósperas, eficientes e seguras. E, no entanto, as universidades privadas brasileiras são inexpressivas. Portanto, não há uma luz no fim do túnel. A solução padrão de 9 em cada 10 professores, estudantes ou sindicalistas é a mesma: mais verbas. As universidades estão à beira da falência? Ora, basta aprovar um orçamento maior. A produção acadêmica é tímida e de qualidade duvidosa? Mais verbas resolvem, certamente. A inovação técnica é praticamente inexistente? Mais verbas. Nenhum Nobel? Mais verbas. Pouco retorno à sociedade? Mais verbas. É óbvio que no melhor dos mundos possíveis haveria orçamentos infinitos e nenhum corte ou ajuste seria jamais necessário. Entretanto, mesmo com verba infinita, há problemas maiores do que simplesmente a falta de dinheiro. Há problemas técnicos, estruturais, burocráticos e vários outros que dificultam ou até impossibilitam o sucesso do empreendimento acadêmico ou científico no Brasil. Em resumo, antes de clamar por mais verbas, é necessário garantir que a verba atual seja adequadamente alocada, que o investimento seja produtivo, e não parece ser o caso. Para esclarecer minha hipótese, discuto o orçamento de 2017 de dois titãs em termos acadêmicos locais: a toda-poderosa USP, ilustrando o caso brasileiro, e a Sociedade Max Planck, para quem não encontro adjetivos à altura. A Universidade de São Paulo é uma universidade estatal paulista, uma autarquia majoritariamente financiada pelo governo do estado de São Paulo. Fundada em 1934, ao reunir diversas faculdades paulistas ilustres e criar vários novos institutos de ensino e pesquisa, é uma das mais prestigiadas, talvez a mais prestigiada, universidades brasileiras e, de fato, assume papel importante no cenário científico e acadêmico nacional. Apesar de alguns trabalhos memoráveis e de impacto mediano ou até alto, e apesar de colecionar alguns prêmios internacionais, a gloriosa USP não detém um único Nobel e, pior, não parece interessada em trazer laureados para lecionar e pesquisar. Também não é fonte abundante de patentes. Mas a desculpa é sempre a mesma: falta dinheiro. E falta mesmo. Não é de hoje que ela fecha os anos com déficit orçamentário. Na melhor das situações, lhe falta um orçamento anual 8,8% maior. Entretanto, minha hipótese é de que a verba destinada à USP não é exatamente escassa, mas terrivelmente mal alocada. Vejamos o orçamento de 2017, com um total de 5,05 bilhões de reais. O déficit orçamentário previsto ao final do ano de 2017 foi de 610,5 milhões de reais. O governo de São Paulo financia a universidade com 4,8 bilhões, dos quais 4,6, ou seja, 96,5% deste investimento, são destinados à folha de pagamento. A universidade conta ainda com 143 milhões de reais de receita própria e de mais 101 milhões de reais de receita vinculada, provavelmente bolsas e afins. Olhando por cima tais números, percebe-se que o orçamento da USP não é exatamente escasso e, no entanto, a maior parte do repasse direto do governo de São Paulo não se destina à manutenção ou aquisição de infraestrutura, laboratórios, insumos de pesquisa, trabalhos em campo ou coisas assim, mas à folha de pagamento de seus professores e funcionários, muitos dos quais estão inativos, afastados ou mesmo aposentados. A USP, entretanto, não é a única universidade estadual paulista.
Igual prestígio recai sobre a Unicamp, outra das grandes no cenário nacional, além da Unesp, das FATECs e da maior agência de fomento à pesquisa do Brasil, a FAPESP, que não investe apenas em projetos das universidades paulistas. O investimento do governo de São Paulo em ensino, pesquisa e desenvolvimento em nível superior está longe de ser irrelevante. Se os resultados estão aquém, muito aquém do desejado, não se deve pura e simplesmente à alegada falta de verbas. Uma das maiores instituições de ensino e pesquisa do mundo é a alemã Sociedade Max Planck, refundada em 1948 e previamente conhecida como Kaiser Wilhelm Gesellschaft, fundada em 1911. A atual encarnação da instituição é detentora de 18 prêmios Nobel, totalizando 33 ao somarmos os 15 prêmios entre 1914 e 1947. Ela é considerada a maior instituição de pesquisa da Europa e uma das maiores do mundo, ocupando o 5º lugar em impacto de publicações, o 3º lugar em volume de publicações e, alegadamente, o 2º lugar em importância no cenário global de pesquisa científica básica. Resumindo, é ciência de ponta. A instituição é majoritariamente financiada pelo Estado alemão, mas conta com massivos investimentos da iniciativa privada e da União Europeia. Utilizando a cotação de €1 como equivalente a R$ 3,96, o orçamento da Max Planck em 2017 é um total de 7,13 bilhões de reais, sem déficit orçamentário. O governo da Alemanha financia ao total 5,55 bilhões de reais, aproximadamente 3 bilhões do governo federal e 2,55 bilhões do governo do estado da Bavária. No total, 1,5 bilhões de reais provém de investimentos de terceiros e receita própria. Deste orçamento, apenas 49,5% é destinado à folha de pagamento, totalizando 3,53 bilhões de reais, um valor que é cerca de 1,07 bilhões abaixo do custo da USP em folha de pagamento. E mais, a Max Planck fecha os anos com superávit. Em 2016 foram 817 milhões de reais em superávit, mas este valor é composto também da soma de superávit dos anos anteriores. É interessante notar que cada esfera do governo alemão investe na Max Planck menos do que o governo de São Paulo investe na USP. O investimento estatal total da Max Planck é cerca de 13% superior ao investimento estatal direto sobre a USP. Entretanto, é difícil atribuir tamanha diferença de rendimento a estes 13% extra de investimento estatal. Tudo indica que a eficiência do investimento público brasileiro em ensino, pesquisa e desenvolvimento é extremamente ineficiente. Pesquisa e desenvolvimento de ponta é geralmente um empreendimento majoritariamente estatal, como vimos pelo orçamento da Max Planck. Entretanto, há 2 pontos muito importantes que deveriam orientar uma reforma radical no modelo brasileiro. Primeiro, maior permissividade aos investimentos da iniciativa privada nos empreendimentos acadêmicos e científicos. Segundo, um remodelamento desde a base do modelo estrutural da Academia Nacional, porque destinar 96,5% do investimento estatal à folha de pagamento não é fazer ciência e produzir conhecimento, mas transferir renda pública a uma seleta casta de amigos do rei. Para deixar claro, obviamente que maior orçamento ajuda, mas nem de longe o problema maior do cenário científico nacional é pura e simplesmente escassez de verbas. E aí pessoal, o Alisson falando. Então, o que vocês acharam desta reflexão bastante pertinente para este cenário de austeridade que vive o Brasil neste estágio atual das coisas? O que vocês gostariam de considerar
diante do fato de que a maior reivindicação pública quanto às pesquisas científicas, quanto ao fazer acadêmico, é justamente a questão das verbas, a questão do corte de gastos. De certa forma, por mais legítima que seja esta reivindicação, não lhes parece que é uma reivindicação talvez um pouco anticientífica? Pois ela não considera variáveis importantes como o fato da gestão desses recursos escassos, desse dinheiro que deve ser gerido da forma mais eficiente possível. E aí, o que vocês gostariam de dizer a respeito? Por favor, deixem os seus comentários e vamos nos falando. Para quem tiver interesse em financiar a produção de mais e mais audiotextos de filosofia, de ciência, de política, de economia, enfim, aqui no canal, podem acessar padrim.com.br/Alisson e escolher então a melhor forma de financiamento que vocês possam investir então neste canalzinho, fazendo crescer esse projeto cada vez mais. Enfim, a gente vai se falando, eu vou ficando por aqui e até mais. Forte abraço.